Soberano, nosso herói. Não foi o caprichoso, nem o garantido, o boi soberano, nosso melhor amigo. Não foi o caprichoso, nem o garantido, o boi soberano, nosso melhor amigo. Tava tocando gado na fazenda com o vaqueiro João, quando de repente nos deparamos na situação. A cobra sucuri, ela pulou em mim e me jogou no chão. Ela enrolou em mim, pensei que era o meu fim naquele pasto, irmão. Não foi o caprichoso, nem o garantido, o boi soberano, nosso melhor amigo. Não foi o caprichoso, nem o garantido, o boi soberano, nosso melhor amigo. Quanto mais eu puxava, a cobra enrolava em minhas pernas, então eu desesperado comecei a gritar pelo vaqueiro João. Ele veio me ajudar e logo sacou o seu facão. A cobra tava brava, também deu um bote no vaqueiro João. Não foi o caprichoso, nem o garantido, o boi soberano, nosso melhor amigo. Não foi o caprichoso, nem o garantido, o boi soberano, nosso melhor amigo. Nós ali caído estava achando que era o fim, quando de repente o boi soberano ele olhou pra mim, deu um berro alto e correu em nossa direção. Ele pegou a cobra com a só mordida, nos salvou então. Não foi o caprichoso, nem o garantido, o boi soberano, nosso melhor amigo. Não foi o caprichoso, nem o garantido, o boi soberano, nosso melhor amigo. Para nos salvar, o boi soberano se arriscou, pegou aquela cobra com uma mordida, ele matou. A cobra feriu ele e o fazendeiro mandou sacrificar. De jeito nenhum, o boi soberano eu vou matar. Não foi o caprichoso, nem o garantido, o boi soberano, nosso melhor amigo. Não foi o caprichoso, nem o garantido, o boi soberano, nosso melhor amigo. Peguei de presente pro fazendeiro aquele boi pra mim. De jeito maneira eu vou matar quem cuidou de mim. Tratei do soberano, ele ficou um boi bonitão. Ele é a vitrine, o boi mais lindo daquela região. Não foi o caprichoso, nem o garantido, o boi soberano, nosso melhor amigo. Não foi o caprichoso, nem o garantido, o boi soberano, nosso melhor amigo. Peguei de presente pro fazendeiro aquele boi pra mim. De jeito maneira eu vou matar quem cuidou de mim. Tratei do soberano, ele ficou um boi bonitão. Ele é a vitrine, o boi mais querido daquela região. Não fui o caprichoso, nem o garantido, o boi soberano, nosso melhor amigo. Não foi o caprichoso, nem o garantido, o boi soberano, nosso melhor amigo.
soberano. Gente, essa música, como eu disse para vocês, eu prometi para vocês que eu não contaria uma história sem antes criar uma música. E essa aqui demorou um pouquinho mais, ela deu um pouquinho mais de trabalho, ela deu 48 minutos mais ou menos para poder fazer ela. Mas graças a Deus ela saiu. Graças a Deus, creio que vocês gostaram. Ela ficou linda, ela ficou show, ela ficou maravilhosa. Foi a narrativa completa da história baseada em fatos reais que nós iremos contar no dia de hoje. Olá Deus, olá Espírito Santo, olá Jesus, olá guerreiros, olá guerreiras, olá família. Aqui quem está falando é o seu amigo de sempre, o Rocha. Tudo bem com vocês? Gente, presta bastante atenção no que eu vou falar. Quantas e quantas vezes, até mesmo nós seres humanos, enquanto nós estamos servindo para poder ajudar, enquanto nós estamos trabalhando, enquanto nós estamos fazendo as coisas prosperar, fazendo as coisas render, as pessoas muitas das vezes estão sorrindo pra gente, as pessoas estão nos querendo bem, as pessoas estão nos abraçando, as pessoas estão dizendo que nós somos o cara, as pessoas começam a dizer que nós somos amigos, as pessoas começam a dizer que nós somos colegas, as pessoas começam a propagar, falar do nosso nome pelas ruas, pelas regiões, pela cidade, dizendo que nós somos uma pessoa maravilhosa, que nós somos uma pessoa querida, que nós somos uma pessoa espetacular, que nós somos uma pessoa sensacional, que você é um espelho, que você é uma pessoa bacana, que ela adora, que ela ama, que ela gosta de ficar perto de você e ficar perto de mim. É assim ou não? Fala a verdade. Mas aí muitas das vezes, por uma situação difícil que a gente enfrentamos, que a gente passamos, que todos nós passamos na vida, muitas das vezes a gente acaba, muitas das vezes, se encontrando em uma situação difícil, em uma situação, muitas das vezes, de enfermidade, ou quem sabe, Deus livre e guarde, uma doença, ela sobrevém ao nosso corpo, e muitas das vezes é preciso diminuir o pique, é difícil parar um pouco, e muitas das vezes a gente nem consegue mais retornar ao mercado de trabalho. Por quê? Porque infelizmente muitas das vezes a gente acabamos ficando debilitado, incapacitado, ou seja, nós estamos precisando inteiramente de ajuda de todas as pessoas que nós estendemos as mãos, de todas as pessoas que nós ajudamos, de todas as pessoas que nós ficamos ao lado deles no momento que eles mais precisaram, no momento que eles mais estavam carentes, no momento que eles mais estavam necessitados. E ali a gente precisa daquela pessoa do lado e também das pessoas distante, como as autoridades, como o órgão conhecido como INSS, que vai nos dar um amparo para continuar a nossa sobrevivência no mundo, diante da sociedade e diante da nossa cidade, diante dos nossos amigos e principalmente diante da nossa família. Principalmente se você for uma pessoa que for ali o guerreiro, for o chefe daquela família. É a pessoa que sustenta, a pessoa que alimenta, a pessoa que leva o pão para dentro de casa. Então, com certeza absoluta, você precisa, você necessita de uma ajuda, de uma mão estendida, de um ombro amigo, de um amigo fiel para estar do seu lado, para você continuar tocando a vida. Mas muitas das vezes, gente, infelizmente não acontece assim.
a gente acaba ajudando uma pessoa, e quando a gente vai precisar daquela pessoa, quando a gente vai se aproximar daquela pessoa, quando a gente quer continuar a amizade com essa pessoa, você nota a diferença, você vê a distância, você vê que essa pessoa não quer mais falar com você, não quer mais andar com você, não quer mais ser seu amigo, não quer ser mais nem o seu colega. Essa pessoa, muitas das vezes, quando vê você na rua, essa pessoa muda de direção, essa pessoa baixa o boné para baixo, essa pessoa vira o rosto, e ali muitas das vezes o seu coração, o meu coração começa a ficar ferido, começa a chorar, nós começa a entristecer, nós começa a lembrar que quando nós estávamos gozando de total saúde, nós estávamos o tempo todo com as mãos estendidas, erguidas, levantadas, com os braços abertos para socorrer aquele cidadão, para socorrer aquele colega, para socorrer aquele amigo, para socorrer aquela pessoa. Mas hoje, devido muitas das vezes, quem sabe Deus livre e guarde, você está sobre uma cadeira de roda, aí você pode colocar os seus amigos numa peneira, que praticamente vai ficar, quem sabe, um ou dois, os outros vão cair todo pelo buraquinho da peneira e vão ficar pelo meio do caminho. É ou não é? Fala a verdade, é assim ou não é? Quantas pessoas você conhece assim? Tenta buscar na mente, tenta buscar nas lembranças, tenta colocar no pensamento e veja quantas e quantas vezes que você estava necessitado, que você estava precisando de ajuda, e que você pegou o seu aparelho celular, ou você fez uma carta e mandou para aquela pessoa, e aquela pessoa disse assim: olha, infelizmente eu não vou poder servir, infelizmente eu não vou poder ajudar, infelizmente agora não posso mais. E ali chega a notícia para você ali, e você acaba ficando muito triste. Seu coração parece que está torcendo no seu peito. Quantas e quantas vezes você comprou em um supermercado, comprou numa mercearia por mais de 10 a 15 anos? Você sempre pagou em dia, você sempre arcou com seu compromisso, você sempre arcou com a sua responsabilidade, você sempre foi uma pessoa querida dentro daquela mercearia e dentro daquele supermercado. Mas agora, devido você encontrar nessa situação difícil, muitas das vezes em cima da cadeira de roda, você pede o seu filho, a sua filha, o seu esposo, que vá até aquela mercearia, que vá até aquele supermercado e fala com aquela pessoa, para aquela pessoa vender para você uma feira, que você está esperando a resposta do INSS para você se encostar, para você se aposentar. E muitas das vezes essa pessoa acaba negando ali para você de vender aquela compra. E aí você descobre, no momento que você foi mais carente, que você mais precisava, você descobre quem são seus verdadeiros amigos. A pessoa que você pode carregar do lado esquerdo do peito, dentro do seu coração. Existe mais de 1000 colegas, mas amigos são 1, 2 ou quem sabe 3. E você já viu falar de muitas das vezes pessoas que teve ali animais? Animais, ou seja, um cavalo que você muitas das vezes conheceu aquele cavalo ali, muitas das vezes anos e mais anos, puxando carroça, levando areia, levando pedra, ajudando o carroceiro a levar mudanças, né? Você já viu? Naquela época tinha muito. E muitas das vezes, quando aquele cavalinho começa a ficar machucado, começa a ficar debilitado, começa a ficar ferido, por tanto carregar peso, muitas das vezes está marcado por ataque ali daquele carroceiro,
carroceiro, né? Hoje praticamente é proibido isso, né? Mas ali feriu aquele cavalinho ali, né? De tanto bater. Quantas vezes aquele cavalinho ajudou a levar o pão de cada dia para dentro de casa, para poder sustentar a família daquele carroceiro, com exceção de alguns que muitos carroceiros cuidavam bem dos seus animais. Sim, vamos abrir uma exceção, um parênteses. E ali no momento que aquele cavalinho está precisando, que ele ajudou tanto, o fazendeiro ou o carroceiro pega aquele cavalinho e muitas das vezes, desculpa, acaba sacrificando ele, acaba matando ele, não para pensar o tanto que ele foi um companheiro para ajudar a levar o pão de cada dia para dentro de casa, e ali ele sacrifica ele e acaba fazendo ali, com certeza, uma tristeza muito grande. O que eu quero dizer com isso? Hoje nós vamos contar a história do soberano. Como você viu aí na música que nós criamos, que nós fizemos agora da nossa autoria, o soberano. O soberano foi um touro que nasceu ali na fazenda Esperança. Ele nasceu ali pelas mãos do vaqueiro João e do vaqueiro Belarmino. Ele foi criado ali com muito amor, com muito carinho, como se fosse uma criança. Praticamente, o Belarmino e o João, ele dava banho no soberano quase todos os dias. Toda vez que viam carrapatos sobre o soberano, eles tiravam, eles passavam remédio, ele cuidava do soberano, ele beijava o soberano. E o soberano, quando via o vaqueiro João e o Belarmino, ele balançava o cabo. É uma sensação de carinho muito grande. O soberano não tinha ali o vaqueiro João e o Belarmino como se fosse vaqueiro. Parecia que, entre aspas, o modo de dizer, ele seria o pai dele. Ele seria o pai dele. Toda vez que eles demoravam cerca mais ou menos de 20 minutos de atraso para poder tirar o leite das vacas no curral às 3:30 da manhã, lá no pasto o soberano já começava como se fosse chamando: bom, bom, bom. É como se tivesse falado: ô João, ô Belarmino, meu amigo, já tá na hora de tirar o leite, eu estou com saudade. E ele gritava: mão. E muitas das vezes, quando eles demoravam mais um pouquinho, o soberano ia até lá perto da casa do vaqueiro. Gente, ele ia lá perto da casa do vaqueiro, e lá ele uivava ainda mais alto, ele berrava ainda mais alto: mão! E aí o Belarmino e o Severino, saía ali, o João saía ali e pegava e falava: já estamos indo, soberano. Calma, nós já estamos indo, calma. Pode aguardar lá perto do curral, que nós vamos te dar ali o leite, nós vamos te dar ali a ração, nós vamos lá tirar o leite das vacas. Pode ir pra lá. E aí naquela hora ele balançava assim, gente, fazia desse jeito assim, com coisa que ele tava entendendo. É como se ele estivesse dizendo: eu só vou quando vocês for. E ali os vaqueiros tomavam ali o seu café e saía. Quando ele saía em direção ao curral, aí sim, o soberano ia marchando atrás dele, como se estivesse dizendo: até que enfim, vocês estão atrasados, hein? O fazendeiro vai brigar com vocês. E ali ele chegava, tirava o leite, eles conversavam com o soberano, e o soberano se sentia o soberano se sentia o boi mais querido. Não que eles desprezavam os outros animais, eles não desprezavam os outros animais, mas ele tinha um
carinho muito grande, muito mais forte com o boi soberano, que quem deu o nome do boi soberano foi exatamente o vaqueiro Severino. Foi ele que deu o nome do boi soberano. Era Severino Belarmino dos Santos Costa. Severino Belarmino dos Santos Costa trabalhava ali na fazenda e juntamente com o vaqueiro João. E os dois cuidavam de tudo, cuidavam do pasto, cuidavam do gado, alimentava o gado, vacinava o gado, comprava gado, vendia gado. É uma pessoa de confiança do fazendeiro ali. E uma determinada feita, o boi soberano ele foi crescendo, e cada vez mais que ele crescia, mais amizade ele pegava ali com os dois vaqueiros. É exatamente isso. Quantas e quantas vezes ali naquela hora, quando tinha festa na cidade, você sabe, era festa de rodeio, tinha leilão, e muitas das vezes você sabe que no leilão, muitas pessoas não levam só o boi para poder vender. Eles levam um boi para poder ser uma vitrine, para mostrar aquele boi ali. E muitas pessoas querem oferecer um valor bem caro, bem alto pelo aquele boi ali, você tá entendendo? E aí muitas das vezes a pessoa fala: não, esse aqui não é para vender, esse aqui só é a vitrine, esse aqui só é o mascote da festa. Nós só trouxemos ele aqui para vocês verem que vocês podem fazer do boi de vocês assim como nós fizemos do nosso boi. Nós cuidamos dele, ele é um boi que praticamente não tem valor, não tem dinheiro. Eu não vendo esse boi de maneira nenhuma, de hipótese alguma, nós venderemos este boi. Vai prestando atenção na história. E ali naquela hora, eles levavam ali o boi soberano e todo mundo admirava aquele boi. Todo mundo via como ele era forte, como ele era musculoso, porque quando eles pegavam o soberano ali, à tarde, quando eles terminavam de fazer os aceiros, fazer as cocheiras, cuidar do pasto, eles pegavam ele e faziam treinamento com o soberano. Ele pegava o soberano e colocava para marchar. E nisso, o soberano se tornou um boi musculoso, um boi que chamava a atenção em todos os lugares que ele chegava com eles. E um determinado dia, depois de muito tempo, estava um tempo nublado, estava um tempo chuvoso, e ali aqueles vaqueiros soltaram ali os bois no pasto, né? E os bois foi pastar, foi comer o capim ali. E passou hora, chegou-se o momento, chegou-se a hora ali daqueles vaqueiros ir buscar o gado, trazer o gado mais para perto da sede, do curral, para no outro dia ficar mais fácil para poder tirar o leite, e também eles olharem qualquer barulho estranho que tivesse ali, eles olhavam. E o boi soberano, ele tinha um lugar reservado, ele tinha um lugar especial. Por quê? Porque ele já era um boi que chamava muita atenção. Então ele não podia ficar muitas das vezes perto do demais. É exatamente isso. Mas não por isso, por ele ser um boi especial, gente, o boi soberano, por ser um boi mais forte, ele brigava com os outros bois, eles brigavam com as outras vacas, não. É como se fosse um sinal de respeito. Ele sabia que ele era mais querido, entre aspas, ele sabia que ele era um boi mais musculoso, ele sabia que ele era um boi mais bem tratado, mas mesmo assim ele não desonrava os animais. Quantas e quantas vezes existe pessoa assim, quando é bem tratado, quando é bem querido, quando está no meio de uma família melhor, e muitas das vezes acaba destratando as outras pessoas. Você precisa aprender com o boi soberano, tá ouvindo? Você precisa aprender com o boi soberano. E ali, uma determinada feita, aqueles vaqueiros saíram ali para poder pegar aquele gado ali no pasto. E foi pegar aquele gado e começou a tocar aquele gado, E quando eles olhou lá embaixo, no chamado brejo, lá na taboa, lá embaixo, onde tinha uma parte de água, de lama praticamente, que tinha que tomar cuidado para os cavalos não atolar, naquela hora ele viu que tinha um boi que estava preso lá. Tinha um boi que estava ali berrando muito alto, estava preso lá no meio daquela lama. E quando os vaqueiros, eles contaram ali aqueles boi, eles perceberam que estava faltando um.
E eles disseram: nós não podemos voltar para casa sem antes achar aquele boi. Ou seja, é como se fosse o pastor e as ovelhas do aprisco. Ele deixou todas as ovelhas lá e ele foi em busca daquela ovelhinha perdida. Pegou ela, achou ela, tratou ela com carinho e trouxe ela novamente para o rebanho. E assim foi o que os vaqueiros fizeram. Naquela hora, eles saíam para o norte e saíam para o sul, à procura daquele boi. E eles faziam: oi, 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 você sabe como é que o vaqueiro faz? Oi, oi, oi. E aí o boizinho tava lá dentro do brejo, e ele fazia como se ele estivesse dizendo: me ajuda, me socorre, me ajuda, me socorre, eu tô aqui na lama, eu tô atolado, eu não consigo sair daqui, eu preciso de ajuda, socorro, socorro. E naquela hora ele saiu procurando, procurou 20 minutos, procurou 30 minutos, procurou 40 minutos e já estava quase anoitecendo. Você está entendendo ou não? Já estava quase anoitecendo e eles procurando. Quando de repente, ali naquela hora, o vaqueiro Severino, ele pegou e observou e viu apenas a cabeça do boi deitado lá longe, dentro daquela lama, dentro daquela taboa. E ele diz: até que enfim eu te achei, até que enfim eu te achei. E naquela hora ele pegou o cavalo e ele foi em direção para poder tirar aquele boi. Só que ele não podia entrar lá dentro de cavalo. Você que é vaqueiro, você que é fazendeiro, você que conhece fazenda, você sabe que não pode, porque vai atolar. Ou seja, você vai sacrificar o cavalo, você vai machucar o cavalo e com certeza você não vai conseguir sair daquela lama. E naquela hora ele amarrou-se o cavalo ali e ele pegou-se e entrou, gente. Ele entrou lá dentro para poder tirar o boizinho, e ele já estava ali tentando tirar, e ele estava ali querendo que o João viesse para ajudar, só que o João tinha ido para o outro lado procurar. Eles se dividiram, um foi para o norte e o outro foi para o sul. Ele estava procurando o boi. E aí naquela hora ele tentou, só que estava difícil, estava muito difícil de ele tirar aquele boi. Aí ele voltou-se lá, foi lá no curral, pegou uma corda bem forte, bem firme, bem robusta, trouxe, marrou ali na cabeça daquele boi, marrou-se ali no cavalo e começou a tentar puxar, mas não conseguia. O boizinho, infelizmente, estava atolado até o pescoço, porque quanto mais ele se mexia, mais ele atolava. Quanto mais ele se mexia, mais ele afundava. Assim, muitas das vezes, faz até um retrato de nós. Quando nós estamos passando por uma luta, quando nós estamos passando por uma dificuldade, que sirva de exemplo para você, que sirva de exemplo para mim. Quanto mais nós reclama, mais difícil fica. Quanto mais nós fala, mais difícil fica. Quanto mais nós murmura, mais difícil fica. Quanto mais nós lamenta, mais difícil fica. E naquela hora ele estava ali tentando, e ele observava, ele subia o pasto, ele fazia assim, ele olhava para ver se o João vinha, mas o João não tinha, porque a fazenda era muito grande. O João estava procurando nos lugares que ele era acostumado a ver, porque toda vez que sumia um boi, toda vez que sumia um bezerro, toda vez que sumia um cavalo, ele já sabia o local que eles encontravam. Então o João partiu para lá, ele achou que ele estava lá, ele foi convicto que ele estava lá. E aquele vaqueiro Severino tentando tirar ali aquele boi, e ele começou a puxar, e ele viu que ele não estava conseguindo tirar aquele boi de forma alguma. Aí ele foi lá, pegou-se um pedaço de madeira grande, entrou-se ali por trás daquele boi, começou a bater assim de leve, para que se aquele boi reagisse, se aquele boi levantava, se aquele boi tomava uma posição, mas estava difícil demais de tirar aquele boi dali.
E ele já estava bastante cansado, e ali de repente ele falou: não, eu não vou aguentar tirar este boi sozinho, eu voltarei lá novamente na sede e vou ver se o João chegou lá. E ele voltou novamente lá na sede e perguntou para a esposa do João, perguntou para sua esposa: e aí, você viu aí o João? Porque eu estou tentando tirar lá o boi e eu não estou conseguindo. Se ele aparecer aí, manda ele para lá imediatamente, já está anoitecendo e vai ficar muito difícil, e se nós deixar aquele boi lá, com certeza ele vai morrer. E eu sempre fui uma pessoa que gostei e que gosto dos animais, e eu não vou deixar aquele boizinho morrer naquela situação. Eu não vou deixar ele naquela lama, eu não vou deixar ele naquela dificuldade, eu não vou deixar ele naquela necessidade. Ele precisa de mim, ele precisa de mim, ele precisa de mim. Você tá entendendo ou não? Você tá entendendo ou não? Você tem coragem de deixar seu amigo na lama? Você tem coragem de deixar seu amigo prestes a morrer? Você tem coragem de deixar o seu amigo prestes a perecer? Sim ou não? Responde pra você mesmo. Muitas pessoas têm sim. Muitas pessoas têm coragem sim. Muitas pessoas não estão nem aí pro outro. Você tá aprendendo a lição sim ou não? Você tá entendendo o que eu tô falando sim ou não? Eu tô conjecturando tanto o boi soberano, tanto o boizinho que estava ali, e tanto você e eu. É assim ou não? É assim ou não? Oh, meu Deus! Mas calma, gente, não era o boi soberano que estava ali, não. O boi soberano, ele estava perto da cocheira, ele estava ali comendo ali na cocheira. A comida dele, o alimento dele é um alimento muito especial. Ele ficava ali, era perto do brejo, sim, mas ele não ia para lá. Tinha um cercadinho ali que impedia ele de ir para lá. E ali naquela hora, o vaqueiro Severino voltou novamente para poder tentar tirar aquele boi. E quando ele entrou ali, já estava um pouco chuviscando, já estava começando a chover, o vento começou a pegar mais forte ali. E naquela hora, quando ele começou a puxar aquele boi, quando ele começou a tentar puxar aquele boi, veio uma cobra sucuri de mais de 12 metros. Uma cobra sucuri de mais de 12 metros, aproximadamente dessa grossura, e ela grudou na perna do vaqueiro Severino. Ela começou a puxar o Severino para baixo, para aquela lama. Ela começou a apertar o Severino e ele começou a gritar: socorro, 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 pelo amor de Deus, me socorre, pelo amor de Deus. Oh Deus, não deixa eu morrer, não deixa eu perecer. Oh Deus, tem misericórdia. Eu tenho filho, eu tenho família, eu sempre fui obediente, eu sempre fui um funcionário exemplar. Oh Deus, oh Deus. Isso nos faz lembrar que nós devemos clamar por Deus, nós devemos pedir a Deus. Não importa a situação que você esteja passando, não importa a situação que eu esteja passando, não importa a situação que nós esteja enfrentando, nós devemos clamar por Deus. Não precisa clamar por Paulo, não precisa clamar por João, não precisa clamar por Geraldo, não precisa clamar por Clemente, não precisa clamar por Antônio. Clame por Deus, vai direto no dono dos bois, não precisa ir na boiada, vai direto no dono dos bois, no dono dos bois, no cabeça, não precisa cortar volta. Deus é nosso Pai, Jesus é nosso Pai, e o Pai não abandona o Filho. Não precisa de intermédio, não precisa de ponte. Você tem o livre acesso de entrar na casa do seu Pai e pedir o que você quiser, pegar o que você quiser. Você é da família, você é filho.
Você é filho! Você é filho! Você é filho! Pode entrar na casa do pai, pode comer, pode beber, pode deitar, pode regozijar, pode regozijar! Não precisa de intermédio, não precisa não. Vai direto com Deus. Você tá me entendendo ou não? Você tá me compreendendo ou não? Você tá me entendendo ou não? Você tá me compreendendo ou não? E naquela hora a cobra socorrista estava enrolada nele, estava enrolada no Severino, e ela puxava ele para baixo, e ela começou a apertar pelo meio, ela começou a apertar para poder tentar esmagá-lo, porque uma vez que ela consegue dominar a sua presa, você sabe muito bem que depois que a gente já está sem força, aí sim ela vai engolir, aí sim ela vai digerir, assim ela vai se alimentar. E ele já estava fraco, já tinha horas e mais horas que ele estava tentando tirar ali de dentro daquela lama aquele boi. Ele já estava fraco, ele já estava fragilizado. Quantas e quantas vezes, quando nós estamos fracos, quando nós estamos fragilizados, quando nós estamos ali quase perdendo o ar, perdendo a respiração, o nosso inimigo sobrevém à minha vida e à sua vida, porque ele sabe que você está fraco, que você está carente, que é fácil de dominar. Ei, cuidado, cuidado, no momento que você se achar fraco, no momento que você achar que está perdendo as forças, ei, não se entrega, não se entrega não, não se entrega, em nome de Jesus, não se entrega. Deus é maior, Deus é maior, e operando Deus, ninguém impedirá, ninguém impedirá, ninguém impedirá, ninguém impedirá, ninguém impedirá. E naquela hora, ele estava agonizando, ele já começou ali a achar que ele ia morrer, que ele ia perecer, e de repente, aparece ali, gente, o vaqueiro João. O João apareceu ali, e naquela hora ele viu o Severino gritando, ele viu o Severino pedindo, ele viu o Severino clamando, ele viu que ele já estava perdendo a força, ele viu que ele estava agonizando, e naquela hora ele viu aquilo ali, desceu do cavalo e ficou agoniado, não sabia se ia pro lado direito, não sabia se ia pro lado esquerdo, ele ficou agoniado. Ele pegou um pau, ele bateu naquela cobra, ele pegou um pau, ele bateu naquela cobra, mas quanto mais ele batia, mais a cobra enrolava. Quanto mais ele batia, mais a cobra enrolava no seu amigo Severino. E naquela hora, ele pegou-se ali o facão que estava ali no cavalo pendurado e começou a bater naquela cobra, começou a bater naquela cobra, começou a bater naquela cobra. E quanto mais ele batia, a cobra estava sangrando, a cobra estava marcada, a cobra estava lanhada, mas ela não soltava. Parecia que tinha dias e mais dias que ela não se alimentava. Ela soltou o boizinho não estava conseguindo sair. Agora você está entendendo? Porque ela estava tentando comer o boizinho, ela estava tentando pegar o boizinho que estava atolado. É por isso que Severino não conseguia tirar. E quando ela viu as pernas do Severino dentro daquela ama, dentro daquela água, ela soltou o boi e agarrou as pernas dele por trás e começou a apertar, e chegou o ponto que você está ouvindo agora. E quando naquela hora ela soltou o boizinho conseguiu levantar. Foi aí que, mesmo na agonia, mesmo naquela prova, mesmo naquela dor, mesmo naquela dificuldade, ele percebeu, o Severino percebeu que o boizinho não havia saído, porque a cobra estava enrolada nele. E ali naquela hora, o seu amigo João começou a bater mais forte, e naquela hora, o Severino disse: ô João, roda por lá, pega na cabeça, tenta bater na cabeça. Se você bater na cabeça, ela vai me soltar. Tenta bater. Você já bateu na cauda, você já bateu no meio, você já bateu embaixo, ela não solta. Eu vou morrer aqui. Me ajuda e me socorre. Me ajuda e me socorre. Me socorre, meu amigo. Não deixa eu morrer aqui. Ô, meu amigo, me ajuda a sair da lama. Me ajuda, meu amigo, a sair da dificuldade.
Me ajuda, meu amigo, a sair da necessidade. Me ajuda, meu amigo. Me ajuda. Não deixa eu perecer aqui. Vamos dar as mãos. A união faz a força. E juntos você vai me ajudar. Porque um dia lá na frente você vai precisar de ajuda. E você vai contar comigo. E eu estarei lá vivo para poder te ajudar. Te ajudar. Te ajudar. Todos nós passamos por dificuldade, todos nós passamos por necessidade, todos nós passamos por aperto, todos nós sofremos nessa vida. A própria Bíblia diz: nesse mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Eu venci e eu estou garantindo, eu estou carimbando, eu estou autorizando, eu estou determinando. Assim como eu venci a dificuldade, assim como eu venci a luta, assim como eu venci os problemas, assim como eu venci a dor, vocês também vencerão. Custe o que custar. É só acreditar, é só ter fé, é só ter convicção, é só ter certeza, é só não murmurar, é só não lamentar, é só você interceder. Pede o que quiser, que eu vos darei. Pedi, pedi, abre-se-vos-á. Quem pede, alcança. Quem busca, alcança. Alcança. E naquela hora, ele começou a bater na cabeça. Ele começou a bater na cabeça. E quando ele bateu na cabeça dela, ela aparentemente parecia que ia soltar o Severino, mas ela esticou a parte do corpo. E infelizmente, gente, ela grudou também no João. Ela grudou no João. Ela grudou nos dois. Ela pegou o Severino. Ela pegou o João. Ela pegou o Severino. Ela pegou o João. E ela começou a apertar o Severino. Ela começou a apertar o João. Ela começou a apertar o Severino. E ela começou a apertar o João. E eles começaram a agonizar. E ele disse: agora, o que vamos fazer? Nós vamos morrer aqui. Nós vamos perecer aqui. Socorro, eu estou perdendo a força. Oi, 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 eu estou perdendo a força. E a cobra apertava. A cobra apertava. A cobra apertava. Ela apertava. Ela apertava os amigos ali. Ela apertava os amigos. Ela apertava ele pelo meio. Ela estava, parece, desculpa a expressão, parecia que aquela cobra, ela estava até demoniada. Ela apertava e eles tentavam bater. Eles davam soco. O facão caiu da mão do João. Ficou mais difícil ainda. Eles pegou aquele pau que ele estava tentando tirar aquele boi dali. E o pau também não resolvia nada. Quando de repente, lá da cocheira, aonde estava comendo aquela ração, lá na cocheira, você está entendendo ou não? Você está me compreendendo ou não? Você já está sabendo o que eu vou falar ou não? Fala a verdade. Você já sim, naquela hora, o soberano significa único, verdadeiro, leal, temente, obediente, max supremo, excelente, excelso, poderoso, robusto. Ele ouviu, ele já estava achando estranho que o vaqueiro não tinha ido por que pegar ele. Ele já estava achando estranho que os vaqueiros não foram pegar ele. E ele ouviu: socorro, alguém nos ajuda, alguém nos ajuda, alguém nos ajuda. E naquela hora, o soberano, aquele boi forte, aquele boi musculoso, aquele boi robusto, aquele boi que foi criado com carinho, com amor pelo Severino e pelo João, ele escutou a voz. E você conhece a voz do seu dono. Você conhece a voz do seu dono. Você conhece a voz de Deus. Deus fala através do vento. Deus fala através do mar. Deus fala através do sol. Deus fala através do luar.
Deus fala através do homem quando ele dá lugar. Quando ele dá lugar, ele se torna uma chave para abrir os corações. Ele se torna um casal de bênção. Ele se torna um vaso nas mãos de Deus. De Deus, de Deus e de Deus. É assim ou não? É assim ou não? É assim ou não? E naquela hora, o soberano, ele esticou, ele pegou o pé e começou a fazer assim para trás. E ele disse: não, é o meu dono, é aquele que cuidou de mim, aquele que me deu carinho, é aquele que me deu amor, é aquele que me deu alimentação. Ele nunca me deixou só, ele nunca me desamparou, ele sempre esteve do meu lado. Ele me levava para os rodeios, ele me levava ali para o leilão. Ele é um homem que eu não posso deixar ele morrer, eu não posso deixar ele perecer de jeito nenhum. Mas ali ele estava trancado, ali naquele lugar, para ele não misturar com os outros. Ele não havia tido um arranhão, ele não havia machucado, mas naquela hora ele não olhou para a dificuldade, ele não olhou para a barreira, ele não olhou para a seca, ele não olhou para nada. Ele tomou distância, o soberano tomou distância e veio contra aquela cerca e pulou. Ele pulou. Você está entendendo ou não? Você está compreendendo ou não? Você está entendendo ou não? Você está compreendendo ou não? E ele pulou aquela cerca e dirigiu-se a rumo do brejo, lá para aquela lama, lá para aquele começo de rio. Ele foi em alta velocidade, e quando ele chegou lá, que ele avistou os dois vaqueiros laçados pelaquela cobra, laçado pelo meio. O soberano, nos dias atuais, para você entender, não que foi dessa forma. Ele não pensou na sua vida, ele não pensou que poderia atolar, ele não pensou no perigo, ele só pensou: é o meu dono, é o meu amigo, eu não vou deixar ele morrer, eu não vou deixar ele perecer. Pode contar comigo, eu estou chegando, eu estou indo, eu estou chegando, eu estou indo. Pode contar comigo. Ei, eis-me aqui. Você cuidou de mim, não foi? Agora é minha vez, de mostrar o meu carinho, de mostrar o meu amor, de mostrar para vocês a recompensa, que valeu a pena vocês cuidar de mim. Valeu a pena, valeu sim, valeu sim, valeu sim. E o soberano pulou dentro daquela lama, gente. Ele pulou, e no momento que ele pulou, ele já foi direto na cabeça. Ele já foi direto na cabeça, na cabeça da serpente. Ele foi direto, ele não foi na cauda, ele não foi no meio, ele foi lá na cabeça, no lugar que poderia dar o golpe fatal, que poderia derrotar o inimigo. Para derrotar o inimigo precisa de estratégia. Para derrotar o inimigo tem que estar em vigilância. Você não pode ir para a luta de qualquer maneira. Não pode não, não pode não, não pode, não pode não. E o soberano deu-se uma mordida na cabeça daquela cobra e sacudiu. E no momento que ele sacudiu, gente, arrancou-se um pedaço enorme dessa lateral e a bicha fez igual um porco no chiqueiro e soltou. Ela soltou, João. Ela soltou, Severino. Ela soltou, João. Ela soltou, Severino. Ela soltou, João. Ela soltou, Severino. E naquela hora ele saiu ali dentro da água, já cansado, e a cobra se debatendo, já prestes a morrer, já prestes a morrer. E o soberano saiu marchando de dentro daquela lama. O soberano conseguiu sair com facilidade, não teve dificuldade não. É como se ele fosse marchando e ele diz assim: eu salvei, eu cumpri minha missão. Não vai morrer, não vai morrer, não vai não. Eu estou aqui. Se precisar de mim, é só chamar.
É só clamar. Pode pedir que eu estou aqui. Você está me entendendo ou não? Você está me compreendendo ou não? Mas algo aconteceu. Naquela hora, o vaqueiro Severino, o vaqueiro João, agradeceu ali o soberano, beijou ele, abraçou ele, caiu de joelho perante ele e disse: obrigado, nós devemos a nossa vida a ti. Muito obrigado, soberano. Obrigado, Deus, primeiramente, e muito obrigado, soberano, porque eu clamei por Deus, soberano, e Deus enviou o João, e o João não deu conta, e Deus enviou você, e você salvou as nossas vidas. Obrigado, Deus, e obrigado, soberano, até que seus nomes se combinam. Soberano é Deus, Ele é o único, Ele é Deus no céu, Ele é Deus na terra, Ele é Deus no mar, Ele é Deus em todos os planetas, e soberano é o boi mais forte que tinha na fazenda, que tinha no pasto. E naquele instante, naquela hora, eles pegaram-se os cavalos, pegou-se ali, levou-se os boi e levou-se ali o soberano. Mas ele percebeu que o soberano começou a mancar. O soberano começou a mancar. O soberano começou a mancar. E quando João olhou, quando o Severino olhou, gente, na coxa do soberano, a cobra havia dado uma mordida. Exatamente isso que você está ouvindo. Havia dado a mordida, e ali o veneno dela estava ali alojada sobre o corpo dele. Seja lá o que for, algo que ela ingeriu nele estava alojada no corpo dele. E naquele exato momento, aquela gosma da boca da cobra que pegou-se ali na perna do boi soberano, ela começou a nagrinojar, ela começou a encher de mosca, ela começou a abrir, microsar, e ali começou a abrir, e foi cuidando, e o soberano, ele ficou caidinho, ele já não levantava mais, ele já estava ali, cabisbaixo, ele já estava ali, choramingoso. O vaqueiro João, o vaqueiro Severino, dava leite para ele na boca, dava ração para ele na boca, e ele foi ficando fraco, e naquela hora, chegou o fazendeiro, e disse assim, dessa maneira: eu fiquei sabendo o que aconteceu, eu fiquei sabendo, e eu não quero esse boi aqui mais, esse boi é nojento, esse boi tá aí cheio de mosca, ele vai contaminar os outros bois da fazenda, as outras vacas da fazenda. É assim ou não? Enquanto você tá bonito, enquanto você tá robusto, enquanto você tá musculoso, enquanto você tá com saúde, você tem amigo, você é admirado, você é querido, todos querem estar perto de você, todos querem te colocar na vitrine, todos querem ser seu amigo, mas no momento da dor, agora você me entendeu ou não? No momento da dificuldade, no momento que você está mais carente, no momento que você está mais precisando, no momento que você está com dor, muitos te abandonam, e aquele fazendeiro disse: eu não quero ele aqui, consome com este boi daqui, mata este boi e joga num buraco aqui na fazenda. Mas aí o fazendeiro comprou uma briga direta com João e com Severino. Ele disse: de maneira nenhuma eu matarei meu amigo, de maneira nenhuma eu sacrificarei o meu amigo, de maneira nenhuma eu vou abandonar meu amigo. No momento que eu mais precisei, ele me salvou, ele deu a sua vida pela minha vida, ele não abandonou, não importou com lama, não importou com a barreira, não importou com a cerca, não importou com a dificuldade, ele foi lá e deu a sua vida pela minha vida. Eu não abandonarei,
Não abandonarei! Eu não abandonarei o meu amigo de jeito nenhum, de forma alguma, de maneira nenhuma. E naquela hora, eles começaram a conversar entre si, o João e o Severino. E naquele exato momento, o Severino chegou-se, pois, para o fazendeiro e disse assim: olha, se o senhor quiser descontar no meu salário, o senhor pode descontar, ou se o senhor quiser me dar, o senhor pode me dar, mas eu não matarei, não sacrificarei esse boi, eu pegarei ele para mim. Ele é meu amigo, desde quando ele nasceu, eu cuido dele, eu tenho um amor por ele, eu tenho um carinho por ele. Por amor de Deus, não deixa eu sacrificar ele não. Eu sou mais sair da sua fazenda, eu sou mais ser mandado embora do que eu sacrificar o meu amigo, o meu companheiro, o meu guerreiro, o meu ajudador. E naquela hora, o fazendeiro disse assim: você pode ficar com ele pra você, pode ficar, eu não vou descontar não, mas você some com este boi daqui, agora mesmo você some, vocês some com esse boi daqui. E eles foram lá, gente, arrumaram-se, pois, um carro de boi. Chegou-se ali na fazenda do irmão do Severino, uma fazendinha pequena que tinha do outro lado. Levou-se ali o Soberano para lá, e ele disse para o fazendeiro: você se importa se todo dia eu for lá dar remédio, for dar comida para ele? O fazendeiro diz: não, depois que você cuidar das suas obrigações, você pode ir lá cuidar dele. Você está entendendo ou não? Você está compreendendo ou não? E naquele exato momento assim foi feito. Eles pegou o boi, levou o boi para a fazenda do irmão dele, e o boi ficou ali, caído, tristinho naquela hora. E ali naquela hora, ele pegou-se, pois, durante a noite, e foi-se ali perto do mesmo lugar aonde aquela cobra tinha mordido, aonde aquela cobra estava morta e seca lá em cima do capim, pela mordida do Soberano. Naquele exato momento, ele bateu-se o joelho no chão, juntamente o Severino e o João, e falou: Deus, 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 tu é dono da prata e do ouro, tu é o médico dos médicos, é o Senhor que dá saída, é o Senhor que dá vida, é o Senhor que dá saúde. Deus, foi aqui neste local que o Soberano, através de ti, salvou a minha vida, meu Deus, e agora ele está precisando de mim. Nós já demos medicamento, nós já demos ração, nós já demos leite, nós estamos cuidando, mas ele está fraco, ele está caído lá dentro do curral. Não deixa o meu amigo morrer, não deixa o meu amigo perecer. Ajuda, Deus, entra com providência. O Senhor entra com o impossível quando o possível acaba, quando o homem não pode mais fazer, aí o Senhor faz. Deus, entra com providência, entra com providência. E enquanto ele estava clamando, enquanto ele estava orando, Deus enviou um anjo lá no curral, exatamente isso, e começou a passar o bálsamo, começou a passar o azeite, começou a passar o bálsamo, começou a passar o azeite, começou a passar o bálsamo, começou a passar o azeite. E naquela hora, aqueles homens orando, aqueles homens clamando: pode orar, gente, pode clamar, gente, pode orar, gente, pode clamar, gente. Quando ora, vem resposta. Quem ora pouco, recebe pouco. Quem ora muito, recebe muito. E quem não ora, não recebe nada. Você está me entendendo? Você está me compreendendo? Você está me entendendo? E naquele exato momento, eles pegaram e foram ali na fazenda para poder ver o Soberano. E quando ele chegou na fazenda, uma distância de mais de 100 metros, lá dentro do curral, eles viram o Soberano de pé. Eles viram o Soberano de pé. Eles viram o Soberano de pé. E eles ajoelharam e disseram a ele: o Soberano levantou. O Soberano levantou. O Soberano se ergueu. O Soberano tem vida. O Soberano viveu. Ele viveu. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. O Soberano está de pé. O Soberano está de pé. O boi Soberano está de pé. E quando chegou ali, que o Soberano viu ele começou a balançar o cabo. Ele conheceu. Como ele dissesse: estou de pé. Deus me curou. Deus
Deus me curou, João. Deus me curou, Severino. Um anjo veio aqui. Tem certeza que vocês são homens tementes. Vocês devem ter clamado. Vocês devem ter pedido. Vocês devem ter intercedido. Veio um clarão. Veio um anjo. Veio o médico dos médicos. Passou um bálsamo e nem cicatriz ficou. Nem cicatriz ficou do soberano. Nem cicatriz ficou do soberano. O pelo nasceu por cima e fechou o lugar da mordida da cobra. Você tá me entendendo ou não? Você tá me compreendendo ou não? Você tá me entendendo ou não? E naquele exato momento, os vaqueiros fez festa. O irmão do Severino fez festa. Fez festa. Mas os vaqueiros não falou pro fazendeiro o que tinha acontecido, não. Não falou não, não falou não e não falou não. E uma determinada feita, foi ter um rodeio naquela cidade. Foi ter ali um rodeio na cidade. Foi ter um leilão na cidade. E você não esquece que o soberano, ele era um boi de vitrine. Ele era um boi honrado. Ele era um boi que todo mundo queria bater foto com ele. Ele era um boi admirado. Ele era um boi querido. E naquela hora, naquele exato momento, o vaqueiro falou assim: ô fazendeiro amigo meu, nós podemos ir lá no rodeio? Nós podemos ir lá no rodeio? Nós podemos ir lá no rodeio? Lá no leilão. E ele diz: pode ir sim. Depois do trabalho de vocês, vocês vão, que eu também irei lá. Eu também vou lá no leilão. Eu vou depois lá. Lá a gente se encontra. Lá a gente conversa. E aí, João e Severino passou na fazenda do irmão dele. Pegou-se ali uma carrocinha, colocou o soberano dentro, deu banho nele, penteou ele, colocou um cabreço bem bonito e brilhoso nele, e colocou-se ele lá para participar daquele leilão. Lá no leilão, não para ser vendido, para colocar de vitrine. E colocou-se ele lá, e de repente um tirava foto, outro tirava foto, um tirava foto, o outro tirava foto, um tirava foto, o outro tirava foto, um passava a mão e o outro passava a mão. E os vaqueiros ficou de longe, olhando e disse: verdadeiramente soberano chama atenção, verdadeiramente soberano é forte, verdadeiramente soberano é diferente, verdadeiramente soberano é um milagre, verdadeiramente soberano não podia morrer, verdadeiramente soberano não podia perecer. Deus deu livramento pro soberano. E naquela hora, quando eles olham de lá, parou-se lá uma caminhonete RAM, e desceu-se ali o fazendeiro. Desceu o fazendeiro de lá avistou João, avistou Severino, e naquela hora eles foram em direção ao João e ao Severino, e ali cumprimentou eles e falou: a festa tem muita gente, a festa está lotada, tem muitos animais aqui, tem muitos animais ali, tem muitos cavalos bonitos, tem muitos boi bonitos, tem muitos bezerros bonitos, o rodeio está a todo vapor. E quando de repente ele dá uma olhadinha de lado, ai meu Deus, ai meu Deus, quando ele olha de lado, ele vira e diz assim para João e para o Severino: que boi é aquele? Que boi é aquele ali? Que boi é aquele ali? Aquele boi é bonito, aquele boi é robusto, aquele boi é musculoso, aquele boi é formoso, aquele boi brilha, ele tem um brilho especial. Que boi é ele? Eu vou comprar ele, eu quero aquele boi, eu quero ele, aquele boi. Veja lá, o preço que for que eu vou pagar, eu quero aquele boi. Ele até parece com o soberano, eu quero aquele boi, pra mim, eu quero aquele boi. E naquela hora
O vaqueiro João, o vaqueiro Severino, olhou pra cara dele. Ele se aproximou-se ali do boi. Até ali ele não sabia quem era o boi. E naquela hora, Severino e o vaqueiro João falou: este boi, meu patrão, este boi, ele é o soberano, o soberano, o soberano, aquele mesmo que o Senhor mandou matar, aquele mesmo que o Senhor mandou sacrificar, aquele mesmo que o Senhor falou que não queria na fazenda, aquele mesmo que o Senhor falou que estava cheio de bicho, que estava cheio de carrapato, que não queria contaminar os outros boi. Este é o soberano, este é o soberano, ele é o milagre vivo de Deus na terra, ele é o soberano, e ele agora é meu, ele é meu, ele é meu, não tem dinheiro nenhum que pague, eu não vendo não, ele é meu, ele é meu, ele é o milagre vivo de Deus na terra, este boi é meu, o soberano é meu, o soberano é meu, patrão. Eu não vendo, pode até me mandar embora, ele é meu amigo, ele é da minha família, ele é íntimo, ele é meu, ninguém toca nele, a não ser o João, o vaqueiro João, mas ninguém toca no soberano. Naquela hora, o patrão olhou-se, pois, para o soberano e perguntou: você tem certeza que é o soberano? Cadê a marca? Cadê a cicatriz na coxa dele? Cadê o lugar que as moscas pousavam? Cadê o lugar que os carrapatos pousavam? Ou seja, o seu inimigo procura a sua cicatriz, procura onde está a ferida, procura onde está a dor. Ele procura, ele não acredita no milagre, ele não acredita que Deus é com você, ele não acredita que é Deus que está fazendo isso na sua vida. Ele não acredita, ele não acredita não, ele não acredita. E naquele exato momento, virou-se Severino e João e diz assim: Deus não dá a bênção incompleta, Deus dá a bênção completa. Nós fomos orar pelo soberano, lá no mesmo local que ele salvou as nossas vidas, e Deus enviou um anjo e curou o soberano, e ele se tornou um boi mais bonito ainda, ele se tornou um boi mais lindo ainda, e pessoas tirando foto, pessoa passando a mão, pessoa beijando, e o fazendeiro começou a tirar a água dos seus olhos, começou a correr, e ele apertou a mão do João, a mão do Severino, e disse assim: da agora em diante, nunca mais eu desprezo um animal, nunca mais eu mando sacrificar um animal, nunca mais, porque agora eu sei que a última palavra é de Deus, a última palavra é do Senhor, a última palavra é de Deus, a última palavra é do Senhor. Os médicos podem até desenganar, o médico pode até mandar desligar o aparelho, o médico pode até mandar chamar a família, o médico pode até falar que não tem jeito mais não, mas Deus é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores, ele é quem vai dar a última palavra, ele que vai dar o veredito, e a palavra de Deus é: vai viver, não vai morrer, não vai não. E o fazendeiro aprendeu que não pode pisar. Quando o soberano estava bonito, estava robusto, estava ali servindo de vitrine para a fazenda dele, ele levava o soberano para todos os lugares. Mas depois que o soberano passou pelaquela fatalidade através da mordida da cobra, ele menosprezou e jogou o soberano lá. Mas João e Severino continuou temente, continuou obediente, continuou cuidando, continuou pedindo, continuou intercedendo, e o milagre veio. E através de Deus, através da vida dos vaqueiros, Deus curou o boi soberano. E soberano,
até os dias atuais de hoje, é atração em todos os rodeios, em todos os leilão do Brasil e do mundo. Hoje ele já vale 4 bilhões de dólar. 4 bilhões de dólar já ofereceram. E o vaqueiro diz: eu não vendo não. Eu não vendo não. Ele vai morrer ou eu vou morrer na velhice, mas eu não vendo não. Ele é meu amigo. Ele é nosso amigo, não é, João? Não é, João? Não é, João? Dinheiro no mundo nenhum paga a vida do soberano. E assim, gente, nós ouvimos mais uma bela e linda história, baseado aí na vida do boi soberano. Agora você pode tirar o cinto, mas não levante da poltrona não. Nós vamos cantar novamente a música da minha autoria, que eu fiz agora há pouco, na vida do soberano. Medite aí, que Deus abençoe. E desde já te peço, assine nosso canal no Kawai, Vamos Que Vamos Rocha, no TikTok, Vamos Que Vamos Rocha 2, no YouTube, Vamos Que Vamos Rocha, e no Instagram, Vamos Que Vamos Rocha. Leve essa história, assine o sininho das notificações, dê o seu like e manda essa história aí para fazendeiros, para vaqueiros e para pessoas que você conhece que gosta da lavoura e produtores rurais. Que Deus abençoe. Muito obrigado você que ficou até aqui, e fica com a canção agora antes da despedida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Ê, soberano, nosso herói, não foi o caprichoso nem o garantido, o boi soberano, nosso melhor amigo. Não foi o caprichoso nem o garantido, o boi soberano, nosso melhor amigo. Tava tocando gado na fazenda com o vaqueiro João, quando de repente nos deparamos numa situação. A cobra sucuri, ela pulou em mim e jogou no chão. Ela enrolou em mim, pensei que era o meu fim naquele passe, irmão. Não foi o caprichoso, nem o garantido, o boi soberano, nosso melhor amigo. Não foi o caprichoso, nem o garantido, o boi soberano, nosso melhor amigo. Quanto mais eu puxava, a cobra enrolava nas minhas pernas, então eu desesperado comecei a gritar pelo vaqueiro João. Ele veio me ajudar, sacando logo o seu facão. A cobra tava brava, também deu um bote no meu amigo João. Não foi o caprichoso, nem o garantido, foi o soberano, nosso melhor amigo. Não foi o caprichoso, nem o garantido, o boi soberano, nosso melhor amigo. Nós ali caído, estava achando que era o fim, quando de repente o boi soberano olhou pra mim, deu um berro alto e correu em nossa direção. Ele pegou uma cobra com uma só mordida, salvou eu e o João. Não foi o caprichoso, nem o garantido, o boi soberano, nosso melhor amigo. Não foi o caprichoso, nem o garantido, o boi soberano, nosso melhor amigo. Para nos ajudar, o boi soberano se arriscou. Pegou aquela cobra com a mordida, ele o matou. A cobra o feriu e o fazendeiro mandou sacrificar. De jeito nenhum, o boi soberano eu vou matar. Não foi o caprichoso, nem o garantido, o boi soberano, nosso melhor amigo. Não foi o caprichoso,
nem o garantido. O boi soberano, nosso melhor amigo. Pedi de presente o fazendeiro aquele boi pra mim. De maneira nenhuma vou matar quem cuidou de mim. Tratei do soberano, ele ficou um boi bonitão. Ele é vitrine, o boi mais belo da região. Não foi o caprichoso, foi o garantido. O boi soberano, nosso melhor amigo. Não foi o caprichoso, nem o garantido. O boi soberano, nosso melhor amigo. Pedi de presente o fazendeiro aquele boi pra mim. De maneira eu vou matar quem cuidou de mim. Tratei do soberano, ele ficou um boi bonitão. Ele é o boi vitrine, o boi mais belo daquela região. Não foi o caprichoso, nem o garantido. Foi o soberano, nosso melhor amigo. Não foi o caprichoso, nem o garantido. O boi soberano, nosso melhor amigo. Ei, soberano, obrigado! Salvou o João, salvou o Severino. Não foi o caprichoso, nem o garantido. O boi soberano, nosso melhor amigo. Não foi o caprichoso, nem o garantido. O boi soberano, nosso melhor amigo. Obrigado, soberano! Até a próxima!